Fala, meu povo, bom dia. Tá começando mais um resumo do fim de semana, com os principais destaques do Brasil e do mundo. Então ajeita o café, porque agora você vai ficar por dentro do que realmente movimentou o noticiário neste sábado e domingo. Política no Brasil. Corrida eleitoral ganhou força de vez. Um dos fatos mais fortes do fim de semana foi a confirmação de que 11 governadores deixaram os cargos para disputar as eleições de outubro. Entre os nomes mais comentados estão Ronaldo Caiado e Romeu Zema, ambos ligados à disputa presidencial. O movimento acelera o tabuleiro político e mostra que as eleições de 2026 entrou numa fase mais concreta, com trocas de comando nos estados e reposicionamento de alianças. Economia. Dário Durigan tenta segurar a fazenda em meio à pressão fiscal. No campo econômico, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, aparece como peça central neste começo de abril. Ele assumiu a ponta prometendo continuidade, mas já pega um cenário difícil: meta fiscal apertada, medidas emergenciais em discussão e necessidade de mostrar controle sobre contas públicas. Ao mesmo tempo, o governo central fechou fevereiro com déficit de 300 bilhões de reais, enquanto o setor público consolidado registrou déficit primário de 16,4 bilhões em fevereiro, ou seja, a pressão sobre Brasília continua alta. Inflação e juros. Mercado segue atento aos efeitos do petróleo. Outro ponto importante do fim de semana foi a preocupação crescente com a inflação. O boletim de mercado elevou a projeção do IPCA para 4,31% em 2026, enquanto o Banco Central vem adotando cautelas para medir o impacto do choque do petróleo sobre a economia. A leitura é o seguinte: o petróleo mais caro pode pressionar preços, atrapalhar o crescimento e deixar o ambiente de juros ainda mais delicado. Combustível de aviação. Aumento no QAV pressiona o setor aéreo brasileiro. E no transporte aéreo, a notícia continua pesada. A Petrobras aplicou um reajuste de 54,8% no querosene de avião, mas permitiu parcelamento para aliviar o impacto imediato nas distribuidoras. Na prática, quem entende a aviação comercial teria efeito inicial perto de 18% em abril, com o restante diluído em parcelas. Mesmo assim, companhias aéreas já falam em pressão sobre custos, repasse para passagens e necessidade de cortes operacionais. Mundo. Guerra no entorno do Irã segue mexendo com petróleo e tensão global. No cenário internacional, o foco no fim de semana ficou novamente no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar ampliar os ataques contra o Irã caso o Estreito de Hormuz não seja reaberto. Esse ponto é estratégico para o transporte global de petróleo, e o mercado reagiu rápido. O Brent subiu 110,74 dólares, enquanto o WTI foi para 112,25 dólares. A guerra segue contaminando o humor global e aumenta o medo de novos choques de energias. Oriente Médio. O conflito também pesou no Líbano neste domingo. Ainda na região, ataques israelenses deixaram mortos no sul do Líbano e em Beirute neste domingo de Páscoa. Segundo as autoridades locais citadas pela Reuters, os episódios reforçam que a crise está longe de ficar restrita a um único fronte e mantém o risco de ampliação regional do conflito, justamente no momento em que o mundo já lida com o petróleo caro e a incerteza diplomática. Vaticano e Páscoa. Papa Leão XIV pediu paz e diálogo no primeiro domingo de Páscoa do pontificado. No Vaticano, o Papa Leão XIV celebrou sua primeira Páscoa como pontífice e fez um apelo forte pela paz, defendendo diálogo para encerrar os conflitos em andamento. O gesto teve grande peso simbólico porque veio num fim de semana marcado por guerra, ataque e tensão internacional. Na prática, a mensagem do Papa funcionou como contraponto ao ambiente
da escalada militar que dominou o noticiário. Geoeconomia. Estados Unidos e China voltam ao centro das atenções. Além da guerra, outro assunto importante foi a relação entre Estados Unidos e China. A Reuters destacou que a disputa comercial voltou a ganhar força às vésperas de uma possível cúpula entre Trump e Xi Jinping, em maio de 2026. Os americanos abriram novas investigações comerciais. A China respondeu e o tema voltou a preocupar mercado e cadeias globais. Com o petróleo pressionado e o comércio internacional tenso, o risco de desaceleração global continua no radar. Saúde no Brasil. Dengue continua exigindo atenção. Na saúde, a dengue permanece como preocupação relevante no país. O Ministério da Saúde iniciou a vacinação de 1,2 milhão de profissionais da atenção primária, enquanto o Butantan antecipou a entrega de 1,3 milhão de doses ao SUS, dentro de um total de 2,6 milhões previstos para o primeiro semestre. É uma frente importante, porque o Brasil ainda tenta fortalecer a resposta, depois de um período de grande pressão sobre o sistema de saúde. Esporte. Flamengo fecha o domingo com virada no Brasileirão. No esporte, o principal destaque nacional do domingo foi a vitória do Flamengo por 3-1 sobre o Santos, de virada. No Campeonato Brasileiro, Pedro, Jorginho e Paquetá marcaram no segundo tempo. A rodada ainda teve jogos importantes como Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Palmeiras, Corinthians e Internacional, Grêmio e Remo, mostrando um fim de semana movimentado no futebol brasileiro. Curiosidade do dia: o Estreito de Hormuz, que voltou ao centro do noticiário, é uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta. Uma parte enorme de petróleo exportado pelo mundo passa por ali. Por isso, qualquer ameaça de bloqueio ou conflito na região tem efeito quase imediato sobre os combustíveis, inflação, bolsas e até passagens aéreas em vários países, inclusive no Brasil. Isso ajuda a explicar por que uma guerra tão longe pesa tanto no bolso de tanta gente. Eu sou Eudifas Magalhães e esse foi o seu resumo do fim de semana.